Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Faz alguns domingos já que estamos meditando sobre algumas parábolas do reino dos céus. E é evidente que quando a liturgia da igreja nos propõe meditarmos sobre o reino, ela deve, em primeiro lugar, nos colocar na perspectiva da vida eterna. Ter a certeza de que a nossa vida presente, ela é uma preparação para a vida eterna. Nós precisamos ter muito claro isso no nosso coração, porque senão nós podemos ficar apegados aos bens desta terra, aos nossos próprios sofrimentos, ou às nossas riquezas, ou ao desejo de prazer, e portanto acabar manchando os nossos olhos do reino, do mundo que há de vir, que é a vida eterna. Eu acho muito interessante porque sempre quando Jesus fala do reino, as parábolas do reino, ele sempre em algum momento toca no ponto de uma separação, de um discernimento entre os justos e os injustos. Isso é muito claro no Evangelho do Reino dos Céus. E deve nos questionar também, né? Em que lado da história nós vamos ficar? Meus irmãos, mas antes de aprofundarmos no que o Evangelho tem a nos falar hoje, a primeira leitura, ela fala da oração de Salomão. Salomão, quando ele assume o reino herdado de seu pai Davi, ele era muito novo. E é interessante que ele vai rezar a Deus, e ele pede para Deus 3 coisas. Em primeiro lugar, um coração compreensivo, a sabedoria de governar, a capacidade de governar, e o discernimento entre o bem e o mal. E a passagem bíblica fala que essa oração agradou a Deus. Tanto agradou a Deus que Deus respondeu a sua oração. A gente deve nos questionar também, quando nós rezamos, será que nós sentimos Deus responder a nossa oração? Ou será que a nossa oração ela é estéril? São Tiago, em sua carta, diz, olha, vocês rezam, vocês até pedem, mas pedem mal, porque pedem para saciar os seus próprios desejos. Vejam, meus irmãos, às vezes a nossa oração ela é tão cheia de nós mesmos, tão cheia das nossas próprias inclinações, das nossas próprias paixões, que podemos estar pedindo coisas absurdas a Deus. Vejam, quantas vezes pedimos a Deus somente por bens materiais, pela saúde física? Quantas vezes pedimos a Deus somente pelas coisas dessa terra? Acabamos esquecendo do reino dos céus. É interessante isso. Se vivemos uma vida de pecado, por exemplo, vivemos uma vida tranquila. Não nos angustiamos e não nos sentimos aquela força urgente de nos confessar. Mas se uma doença bate à porta e a gente não sabe o que é, a gente já começa a ficar angustiado, preocupado, porque aquela dor não tem explicação. Interessante. A preocupação com a saúde física é muito maior do que a preocupação com a saúde espiritual. Vejam, meus irmãos, a nossa oração, pelo contrário, deve nos colocar sobre a guisa de Deus, sobre a mão poderosa, a graça de Deus. Precisamos ser como Salomão, que sendo rei, não pediu riquezas, não pediu a morte dos seus inimigos, mas pediu a Deus a capacidade de amar mais e de servir mais. E é por isso que Deus responde a sua oração. Uma outra passagem, isso no Evangelho fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. O nosso erro como católico, meus irmãos, é porque nós buscamos muito mais, não o reino dos céus, mas buscamos aquilo que deveria ser acrescentado. Um exemplo bem prático disso é, para fazer jejum é a coisa mais difícil do mundo. Pelo menos a igreja nos ensina que todas as sextas-feiras deveríamos abster de carne, ou a CNBB permite pelo menos uma obra de caridade. Mas isso passa batido, esquecemos. Essa dieta, vamos dizer assim, a gente não faz. Para poder mortificar alguma coisa, fazer uma mortificação, abdicar de algo, é a coisa mais difícil do mundo. Mas se quero ficar mais bonito, faço às vezes dietas extremamente restritivas, não é? Por quê? Porque a beleza, a vaidade é mais importante do que os valores do reino dos céus. Para acordar cedo e rezar, é a coisa mais difícil do mundo.
Para reservar uma hora do seu dia para rezar é a coisa mais difícil do mundo. Mas, se tenho que fazer uma hora extra, se tenho que acordar cedo para poder tocar o gado, para poder passar veneno, aí é coisa tranquila, não é? Por quê? Porque tem a retribuição disso depois. Em primeiro lugar, meus irmãos, deveríamos buscar o reino dos céus. Claro, não sou exemplo para ninguém, mas eu lembro que no meu terceiro ano, quando eu tinha 17 anos, todo mundo, às vezes, se afastava, muitos dos meus amigos ficavam tão preocupados com o vestibular que deixavam de ir para o grupo de oração, porque, tenho que estudar, tenho que ter mais tempo para estudar. Tudo bem. Mas eu lembro que, naquela época, em oração, me vinha a certeza, em primeiro lugar, o reino dos céus. Em primeiro lugar, o reino dos céus. Mais importante para mim do que passar no vestibular, era buscar o reino dos céus. E eu lembro que eu continuei no grupo de oração, continuei servindo, e em 2008, quando eu tinha 17 anos, comecei a ir para a missa todos os dias. Claro, me matava de estudar. Ia para a aula de manhã, estudava à tarde, estudava à noite, mas aquele horário de 5 a 6, que era o horário que tinha missa perto da minha casa, era o meu horário de rezar. Claro, terminava um pouco antes de estudar, né? Estudava de 2, 1h30 às 4, para poder lanchar, fazer o jejum eucarístico e ir para a missa. E durante todo o meu terceiro ano eu tinha essa certeza, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, buscar, se eu passar no vestibular, isso vai ser um acréscimo que Deus vai me dar, não vai ser o mérito, porque do que adianta, como diz outra passagem bíblica, ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida, se o meu coração não tiver com o reino dos céus em primeiro lugar. E é engraçado, pessoal, que durante todo o meu terceiro ano, eu estudei numa das melhores salas do colégio, o pessoal queria fazer medicina, essas coisas, na época eu já que pensava em ser padre, então eu não estava muito preocupado com nota não, né? Mas minhas notas eram excelentes, porque o meu coração não colocava toda a minha ansiedade nos estudos, minha ansiedade era fazer a vontade de Deus, o meu desejo era fazer a vontade de Deus, e tanto que, fazendo o terceiro ano, de primeira, fiz vestibular na Federal para engenharia mecânica e passei de primeira, em quarto lugar, né? Engenharia mecânica, na primeira fase, que eram 2 fases antigamente, eu fiz 52 questões de 66, né? Passei em segundo lugar, eu teria passado em qualquer faculdade, inclusive medicina, mas tanto faz, porque o mais importante era o quê? O reino dos céus. O mais importante não era que eu tinha passado no vestibular, é que eu estava indo para a missa, é que eu estava me confessando, estava lendo a palavra de Deus todos os dias, rezando o texto todos os dias, porque o reino dos céus é o mais importante, meus irmãos. Infelizmente, nós buscamos assiduamente as coisas dessa terra. Meus irmãos, a oração de Salomão ainda é uma grande mensagem para os pais e as mães de família. Vejam, o que é que Salomão pede? Um coração compreensivo, a capacidade de governar e o discernimento entre o bem e o mal. Sem dúvida alguma, esses são os dons mais necessários para aqueles que têm uma vida familiar. Quanto é difícil para os pais e para as mães ter a capacidade de governar os seus filhos, não é? Ter um coração compreensivo para entender as fases e as dificuldades da vida da criança. E ainda mais, discernir entre o bem e o mal. Ser firme contra o mal e ser forte no estímulo pelo bem. Pais e mães, convite para vocês, releiam a primeira leitura de hoje. Pelo próprio celular você vai encontrar, coloque lá na internet, primeira leitura de hoje, da liturgia diária. Pedir a Deus os mesmos dons que Salomão pediu. Vejam, no Salmo, nós vamos ler também algo que está nesse mesmo intento. Colocar o amor a Deus, o reino de Deus, os mandamentos de Deus em primeiro lugar. O salmista diz, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Por isso amo os mandamentos que nos destes, muito mais do que o ouro, muito mais que o ouro fino. Amar os mandamentos de Deus muito mais do que o ouro, muito mais do que as riquezas, o desejo de poder, de ser importante, de ser considerado. Me faz lembrar, esse salmo, da vida de Santa Teresa d'Ávila, uma grande santa da Idade Média. Ela com 7 anos de idade, na casa dela, brincando com o primo na varanda. Na época dela, a gente precisa lembrar que tinha as cruzadas, né? Onde muitos cristãos iam para o Oriente e tinham um perigo até de morrer nas mãos dos islâmicos, né? Dos sarracenos. E aí ela brincando com o primo dela, ela disse, vamos para o Oriente na cruzada.
Porque se nós morremos mártires e vamos para o céu. E aí ela diz para a criança, para 7 anos de idade: que barato seria comprar o reino dos céus em troca da minha própria vida. Interessante, né, meus irmãos? Uma criancinha com aquele dom infuso da ciência, de entender que as coisas do reino dos céus valem até mesmo mais do que a própria vida. Mais do que a própria vida. Tenho em vossa lei minhas delícias. Essa mentalidade do salmista, ela vai completamente contra esse desejo de poder, esse desejo de ter, esse desejo de prazer. Mas se esforça para fazer a vontade de Deus, porque na vontade de Deus encontra o nosso prazer. Bento XVI dizia, para aqueles que não amam a Deus, seguir os mandamentos é uma dor do coração. Muitas vezes isso é verdade, não é? Para fazer a vontade de Deus é uma dor, acordar contribuir com o dízimo. Os outros dizem, você é besta, os padres. Que absurdo, não é? Vejam, para quem não conhece a Deus, é um absurdo. Tu se confessa, tu conta teus pecados para um pecador, para um comedor de tapioca, que nem tu. É isso mesmo. Para os outros pode parecer uma loucura, sabe? Mas para aqueles que amam a Deus, Bento XVI diz, para aqueles que não conhecem a Deus, fazer a lei de Deus pode parecer um peso ou um fardo, mas para aqueles que amam a Deus, encontram aí a sua alegria, a sua delícia. Ver no Senhor Deus a nossa única riqueza e buscar com avidez essa riqueza que é o reino dos céus. Na segunda leitura de hoje, nós vamos ler São Paulo falando aos romanos: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se nós tivermos o reino dos céus como nosso horizonte, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos ver que de fato tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. É claro que ele não está falando aqui de uma teologia da prosperidade, né? Às vezes em outras igrejas, não, segue a Deus, meu irmão, que Ele vai te abençoar, segue a Deus que os teus problemas vão embora. E às vezes essa mentalidade está focada em quê? Em bens da terra, em coisas aqui da terra. Não, meus irmãos, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus em vista da eternidade. Mas Deusimar, como assim? Você está dizendo que até mesmo uma doença incurável pode concorrer para o bem dos que amam a Deus? Sim. Quantas vezes uma doença incurável é motivo de salvação? Quantas vezes uma doença incurável é motivo de conversão de vida? Quantas vezes uma pobreza, um caos que acontece na sua vida pode ser o motivo da sua conversão? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Sabe aquela pessoa chata com a qual você convive? Pode ser que Deus esteja lhe querendo salvar, para que você seja mais paciente, mais humilde. Sabe aquela dificuldade íntima que você tem de saber perdoar? Talvez esse seja o seu caminho de salvação. Se nós colocarmos o reino dos céus como foco da nossa vida, nós vamos ter certeza de que tudo é graça de Deus para que nós possamos ser salvos. Uma pequena história, me lembro de uma tia minha, que sofreu uma coisa muito horrível. Um filho dela morreu de câncer antes dos 10 anos de idade. É uma dor muito grande, não é? E totalmente sem explicação. Até hoje, essa minha tia, não é tia de família, né? Amiga da minha mãe, chama de tia porque eu fui criado com ela quase, né? Ela sente a dor disso. Mas ainda criança eu lembro que, por exemplo, depois que o Andrezinho morreu, ela começou a ser uma mulher de fé. Antes ela não ia para a igreja. E anos depois aconteceu também uma coisa muito extraordinária. Não sei se por saberem da história dela ou não, ou por um milagre mesmo, deixaram uma criança na porta da casa dela para ela cuidar. Uma meninazinha, e ela cuidou até hoje, cuida como se fosse a própria filha dela. Meus irmãos, vejam só, mesmo a pior tragédia que pode acontecer na família, e Deus nos livre isso acontecer com cada um de nós, isso pode ser motivo de salvação. Me faz lembrar também da história da Eliacide Ocara, uma senhora que sofreu um AVC tão grave que ficou tetraplégica, nem falar consegue. Ela conseguiu do governo uma câmera no computador e ela fala digitando pelos olhos. Quando ela olha para aquela letra, ela vai digitando. Vocês imaginam a paciência disso? E hoje ela só consegue se comunicar dessa forma. E na casa dela, uma vez conversando com ela, desse jeito, né? Eu falava, ela escuta, né? Mas não tem capacidade de interagir, só pelo computador.
E ela disse uma coisa que moveu profundamente o meu coração. Veja, uma mulher de 40 e tantos anos, que era professora e ficou tetraplégica. Ela disse que hoje ela era muito mais feliz. Porque antes ela era uma mulher mundana e achava que a alegria dela estava nas coisas dessa terra. Mas hoje ela sabe que as alegrias do mundo de nada valem e só Deus pode preencher o seu coração. Meus irmãos, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se nós tivéssemos o nosso olhar mais na vida eterna, nós não seríamos tão murmuradores das coisas aqui da terra, dos males, das dificuldades, das cruzes que nós passamos. E é exatamente isso que o Evangelho de hoje fala. O reino dos céus deve ser para nós a coisa mais importante. Olha como Jesus ele é exagerado, meus irmãos. O reino dos céus é como um tesouro no campo, que quando o homem descobre, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ou ainda como uma pérola preciosa, que ele vai, vende tudo o que tem para comprar aquela pérola. Meus irmãos, para uma pessoa vender tudo o que ela tem que ter muita confiança de que o negócio que ela vai fazer é bom. É ou não é? É ou não é? Você encontra às vezes, vamos dizer, você encontra, rapaz, encontrei, né, escutei essa semana, né, vou vender até meu carro para comprar de gado, que está barato, né? Você tem que ter muita segurança de que aquele negócio é bom, de que o gado vai subir. É verdade ou não é? Esse homem vendeu tudo o que tem, não por gado, não por terra, não por dinheiro, nem por barras de ouro. Vendeu pelo quê? Pelo reino dos céus. Esse homem tinha segurança de que o reino dos céus vale muito mais. A preciosidade do reino, meus irmãos, deve nos levar à generosidade da resposta. Quantas vezes para Deus, para a igreja, nós somos mesquinhos. Damos respostas parcas, pequenas, poucas. Para Deus, tudo é difícil. Tudo é difícil. Para as coisas da igreja, chama, não. Mas e aí, como é que vai ser? Ixi, vai passar o dia todo lá? Ixi, vai estar sem ar-condicionado. Ixi, está com pouco ventilador, mas está quente. Para Deus, tudo é difícil. Mas quando é para receber um benefício, a gente vai lá, passa 6 horas de pé, na fila da lotérica, calado, às vezes sem internet, só balançando de um lado para o outro. Veja, meus irmãos, a preciosidade do reino deve gerar em nós a generosidade da resposta. Precisamos lembrar, aquilo que muito custa, muito vale, e aquilo que não custa nada para nós, nada vale. Se eu só venho para mim, isso é quando eu quero. Acordei cansado, Deus entende, né? Não, tem gente lá em casa, Deus entende, né? Hoje eu tenho que tocar gado, Deus entende. Eu viajei, Deus entende, né? Não vale nada, não me custa nada ser católico, então não vale nada para mim. Mas aquilo que muito custa, muito vale. Aquilo que muito vale para mim, onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. E esse homem não faz isso com tristeza, como um peso. Eu tenho que fazer isso, não sei o que lá. Não. Ele faz isso com alegria. Por fim, meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor fala do reino dos céus como ainda uma pesca, uma ceifa, onde serão separados os bons dos ruins. E nós podemos cair na tentação de julgar os outros, né, com relação a isso. Fulano de tal vive na igreja, mas é ruim que só, né? Graças a Deus que aqui ninguém fala isso, né? Graças a Deus, né? Meus irmãos, se alguém é ruim e vive vindo para a igreja, dê graças a Deus, porque se não viesse era pior, não é? A pessoa foi se confessar uma vez e dizia, padre, eu não aguento mais, são sempre os mesmos pecados. Aí o padre, minha filha, dê graças a Deus, podia estar piorando, não é? É mesmo, né? Mas eu vou melhorar ainda mais, padre, você vai ver. Aí o padre, é isso, minha filha, você tem que confiar que vai melhorar cada vez mais. Ou ainda como o padre que sempre que ia para a igreja passava em frente a um bar e o bêbado dizia, não, padre, eu não vou para a igreja, porque lá só tem pecador. E o padre não desistia. Meu filho, vamos para a igreja. Vou nada, padre, lá só tem pecador. Na terceira vez o padre se irritou e disse, meu filho, vamos para a igreja. Ele, nada, padre, lá só tem pecador. Ele disse, não tem problema, filho, sempre vai caber mais um, tá certo? Você pode ir também. Às vezes nós julgamos dentro da ceifa mais os outros do que a nós mesmos. Mas nós precisamos lembrar como Paulo, quem está de pé, cuidado para não cair.
Olhar para o nosso coração e saber, será que eu realmente faço parte do reino dos céus? Será que realmente, só porque eu limpo os bancos, né, de um lado para o outro, que às vezes a gente vem para a missa, né, fica inquieto, mexendo de um lado para o outro, limpa bem direitinho o banco da igreja, né? Será que só porque eu estou presente em corpo, será que eu faço parte do reino? Eu tenho que olhar para os meus valores. Onde está o meu tesouro? Aí também está o meu coração. Com que é que gasto mais minhas preocupações? Com que é que eu gasto mais a minha ansiedade? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.